Então, hoje a gente escolheu falar sobre a importância da prevenção de doenças renais em pets. E para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo a partir de agora a veterinária Luana Moura. Luana é especialista em doenças renais. Então, o nosso objetivo é realmente explicar tudo. Tem muita gente que nem sabe, né, Luana, que o nosso bichinho de estimação pode sim ter problemas renais, né? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Fique à vontade. Bom dia, Shirley. Bom dia. Obrigada pelo convite da Cidade Verde. Então, alguns tutores, hoje em dia, boa parte dos tutores, eles estão bem mais cientes, né? Porque o animal, hoje em dia, ele faz parte da família, ele é um membro da família, então o tutor sempre está em busca de uma maior qualidade de vida para esse paciente, né? Para esse seu animal. E, dentre a questão da doença renal, a doença renal crônica em si, ela não tem cura, né? Uma vez diagnosticada, a gente precisa estar monitorando esse paciente. E boa parte desses pacientes que a gente diagnostica a questão da doença renal crônica é uma porcentagem maior para animais idosos, né? Por questão tanto de um desgaste metabólico, funcional, assim como os seres humanos, né? E, em decorrência disso, não só essa parte de diagnóstico na fase geriátrica do animal, mas também pacientes que podem ter a doença renal juvenil, ou seja, animais jovens que podem nascer já com alguma alteração congênita, alguma alteração estrutural nesse rim, que já fecha o diagnóstico jovem e aí esse paciente precisa ter todo esse monitoramento. Existe alguma raça que tem uma chance maior de desenvolver problemas renais ou não depende? Você falou aí do fator idade, né, que pode ocasionar aí problemas renais, mas é preciso ficar de olho? Determinada raça tem mais riscos de desenvolver problemas renais? Sim, tem algumas raças que têm suas particularidades, né, não só como doenças renais, como também distúrbios urológicos, né? Como, por exemplo, o Shih Tzu, ele é muito característico também de ter alterações, no caso de nascer já com doença renal crônica, né? De ter distúrbios, que é o que a gente chama de doença renal juvenil, que Shih Tzu, por exemplo, no cão, ele pode ter o que a gente chama de displasia renal. Em gatos, por exemplo, a raça Persa também é uma raça que tem uma certa predisposição de a gente estar encontrando algumas alterações. Mas os gatos, por exemplo, eles são, principalmente quando a gente fala gatos, um macho, no caso, né? Ele tem uma predisposição maior a ter distúrbios urológicos, como que a gente chama do fluxo urinário mesmo, a obstrução urinária. Isso é muito comum também em gatos, principalmente o macho. Agora, doutora Luana, quais os sinais? A gente sempre fala aqui que o bichinho, ele não sabe, a gente sabe se queixar onde está doendo, né? O que a gente está sentindo. Os bichinhos não podem, não sabem. Então, assim, quais os sinais, os sintomas que podem acender, né? Aquela preocupação, sinalzinho de alerta de que algo pode não estar bem com a saúde renal dos bichinhos? Então, a doença renal, ela é silenciosa, assim como no ser humano, também nos animais ela é uma doença silenciosa. Quando apresenta sintomas e sinais clínicos relacionados à doença renal, é característico de que tem aí em torno de 60% a 70% de uma lesão renal já presente, ou seja, já tem um avanço e uma lesão renal progressiva. Então, assim, para a gente diagnosticar de forma precoce, está mais voltado para a questão do check-up, né? A rotina de sempre estar indo ao veterinário, de estar fazendo a prevenção dos cuidados com enfermidades, por exemplo, fazer o uso de ectoparasitas, de endoparasitas, de vacinação, porque tem muitas enfermidades que elas levam a uma injúria renal aguda e essa injúria renal aguda pode levar e progredir a uma doença renal crônica. Então, uma vez a gente prevenindo o surgimento de outras enfermidades que possam estar surgindo, a gente também previne que esse animal tenha uma lesão renal muito jovem, né? Outra coisa também, a questão da saúde da boca desses animais. A doença periodontal, ela está muito relacionada à doença renal. Curioso, não sabia. Escovação dos dentes é muito importante porque a placa bacteriana que progride para um tártaro nos dentes desses cães e gatos, eles produzem bactérias, toxinas, que se depositam no organismo, formando o que a gente chama de imunocomplexo, podem se depositar principalmente no rim,
causando o que a gente chama de glomerulonefrite. Então, a importância da escovação e da saúde da boca desses animais também está relacionada à saúde renal. Tá, doutora Luana, só para a gente encerrar, vamos falar rapidamente como é que é feito o tratamento? A gente, nos humanos, é feito hemodiálise, né? Mas nos bichinhos, como é que se trata deficiência renal? Então, a doença renal crônica, ela tem uma classificação internacional, né, que vai desde o estágio 1 ao estágio 4, o mais leve e o mais severo. E a classificação tanto do tratamento vai do manejo, da dieta, da estimulação da hidratação desse animal. Ele tem que ingerir uma quantidade de água suficiente para o seu corpo e da sua necessidade, né? Uma alimentação de qualidade, tanto como prevenção, como também durante o tratamento. E também o estímulo também de cuidados preventivos, como eu falei, para que esse paciente não tenha o risco de pegar uma enfermidade que comprometa mais a saúde desse rim. Tá certo, e como sempre a gente fala, a dica principal é esteja sempre em contato com o seu veterinário, né, levando, fazendo o acompanhamento, fazendo os exames do seu bichinho, que nem a gente faz nosso check-up, os bichinhos também têm que fazer. Não é isso, doutora Luana? Sim. Obrigada pela sua participação, tá? Volte Obrigada. sempre, a gente dando dicas, falando desse assunto muito importante, que são as doenças renais, que podem sim acometer não só nossos cãezinhos, a doutora Luana falou também, em muitos casos, os gatinhos também, os nossos companheiros, nossos bichinhos de estimação.